Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos alunos. Espero que todos estejam bem. Nossa segunda aula que vai para o YouTube. Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, podem procurar a escola, podem mandar e-mail, entrar em contato via Instagram, Facebook, que assuntos relacionados à escola e à aula eu vou responder, tá? Podem perguntar sem medo. Nosso conteúdo programático para o sétimo ano é conhecer melhor o nosso país, né? Por isso aqui em cima, aqui, ó, tá com a pergunta, indagando, né, se você conhece o seu país. É uma pergunta que muitos vão dizer, sim, professor, eu conheço o país, mas não tem muitos detalhes de como há 520 anos atrás, quando teve a famosa descoberta do Brasil, o Brasil se transformou até hoje. Como aconteceu esse processo de transformação? Então, a gente vai tentar aprofundar cada vez mais nesse assunto, né? E na próxima aula a gente já vai começar a ver os assuntos da época da colonização do Brasil. Beleza? Isso aqui é uma aula introdutória, como foi a última aula que eu passei para vocês, que a gente falou um pouco sobre a Constituição, sobre a parte política do Brasil. Que é importantíssimo vocês saberem. O Brasil, ele é um país continental. Como assim um país continental? Se tu pegar a Europa, né, os países da Europa, tu consegue colocar quase todos os países da Europa dentro do território brasileiro, em relação à proporção de tamanho. Né? Então a diversidade no Brasil é muito grande. Né? Então por isso que a gente fala que o Brasil é um país continental, por conta do tamanho do seu território, do tamanho da sua extensão. O Brasil, ele é o quinto maior território do mundo, beleza? Ficando atrás somente da Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, aí o Brasil vem em quinto lugar, beleza? Ficando atrás desses 4 países. E como o Brasil ele é extenso, né, ele é por uma parte banhado pelo oceano, que é o Oceano Atlântico. Né? Como é que vocês vão saber a ordem dos oceanos? Não sei se vocês lembram aí, quando vocês estavam no quarto ano, terceiro ano, a gente tem um mnemônico, né, que é uma palavra-chave que vai fazer vocês lembrarem o nome dos oceanos. Que inclusive isso às vezes cai até em prova de vestibular, por incrível que pareça. Né? Só vocês lembrarem da palavra PAI, Pacífico, Atlântico e Índico. Né? O Brasil ele vai ser banhado pelo Oceano Atlântico. Né? Então ele tem uma vasta área litorânea. A área litorânea, para quem não sabe, né? Tipo, eu vou para o litoral. O que é litoral? Uma parte praiana, onde tem mar, onde tem praia, beleza? Então essa parte litorânea vai ser bem importante também para o Brasil, tanto para a parte de turismo e parte comercial, que muitas coisas saem do Brasil e chegam no Brasil por meio dos portos. Né? Como a gente já viu isso mais para frente aí no terceiro bimestre, a gente vai conseguir entender melhor sobre esse assunto. Né? A gente tem uma imagem aqui do Brasil, né? Vocês podem perceber que essa parte aqui, ó, da minha esquerda, vão ser os limites territoriais terrestres, né, que vai ter aqui as divisas entre os países, como por exemplo aqui temos Uruguai, Argentina, Chile, Paraguai e assim sucessivamente. E no outro lado aqui, a gente pega toda a parte litorânea, que é o que eu acabei de falar para vocês, toda a parte que é banhada pelo mar, beleza? O país, por conta da sua extensão territorial, né, não sei se vocês lembram aí da aula do sexto ano, que a gente trabalhou um pouco sobre as estações do ano, sobre a incidência do Sol, sobre cada região e o que isso vai influenciar. Né? A parte de estar mais na parte central, ali perto da linha do Equador, mas na parte sul, que vai receber bastante influência do polo, no caso. Né? Então a gente estudou bastante isso no sexto ano. Quem não lembrar, no canal do YouTube também vão estar disponíveis as aulas para o sexto ano, se vocês quiserem relembrar, beleza? Então, o Brasil vai ter uma diversidade
de vida, né? A biodiversidade é enorme. Tanto aí quando a gente fala de fauna, flora, né? A gente também aí tem bastante animais endêmicos, que são animais somente daquela região. Se, por exemplo, ele entrar em extinção, você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo, né? E o Brasil ele tem uma vasta riqueza natural, né? A gente pode lembrar aí na parte do quanto foi devastado até hoje, principalmente nosso Cerrado, a Mata Atlântica, né? Que a gente vai ver também esse conteúdo mais para frente, quando a gente for estudar um pouco sobre os domínios morfoclimáticos, beleza? Como eu falei para vocês, ele é o quinto maior país do mundo, beleza? Agora a gente vai ver duas características. Coloquei três características aqui para vocês notarem se existe alguma diferença, beleza? Vamos lá. Olha essa imagem aqui. Essa imagem é um retrato de um inverno, tá, no meio do ano aí, lá em Santa Catarina, num lugar chamado Urubici, né? Vocês podem ver que tem neve de verdade, ó. É neve de verdade mesmo. E isso acontece frequentemente naquela região, né? Ela vai sofrer bastante influência aí das massas de ar polar, né? São massas de ares que vêm lá do Polo Sul, que vai chegar e vai trazer frio e vai ter toda aquela questão de ser uma região serrana, tal, como já tem uma baixa temperatura anual, então quando chega no inverno corre o risco de nevar. E olha só essa outra imagem aqui. A gente tem aqui a nossa caatinga brasileira, que vai ser caracterizada aí pelo nosso Nordeste brasileiro, né, que vai estar ali mais próximo à linha do Equador, mais a parte de cima, né? Ou seja, não vai receber tanta influência de massas de ar polar, né? Então, as características vão mudando quando desce, né, no caso vai para o sul, e quando sobe vai para o norte e nordeste. É perceptível você ir notando essas diferenças, beleza? Aqui a gente tem uma ilha, nossa famosa ilha Fernando de Noronha, né, que está anexada ao território de Pernambuco. E essa ilha ela é bastante procurada aí pelos famosos, tal, porque é uma ilha que é bem cara de se visitar. Primeiro que é uma área que é de difícil acesso, você tem que ter alguns aviões que são caros, né? São aviões particulares e tal. E tem pequenas ou grandes taxas diárias. Você paga uma taxa diária só por estar naquele local, né? Então a hospedagem é um pouco mais cara, a alimentação é bem mais cara, ou seja, é um lugar extremamente aí, vamos dizer, seletivo, né? Se tu tem dinheiro, você consegue ir para Fernando de Noronha. Se tu não tem, tu não vai conseguir nem chegar perto, né? Porque as taxas são altíssimas só para você pisar naquela parte do nosso território brasileiro. Tranquilo? Então vocês podem ver as diferenças aí, como já falei para vocês, se vocês quiserem voltar aí no vídeo, e vocês vão conseguir perceber que cada dessas três imagens tem características diferentes, né? E isso é o nosso retrato brasileiro, porque o Brasil ele é muito diverso, ele é muito diversificado, né? Além disso, de todas as características, o Brasil ele é o país que mais tem água no mundo, água potável, água doce, né? Água de rio. E grande parte desses rios eles são produtíveis. Como assim produtíveis? Eles servem para gerar energia elétrica, eles vão servir para transporte, né? Eles vão servir inclusive aí para subsistência, no caso aí de pescas, né? Então ele serve também para captação de água. Você vai pegar essa água para utilizar em, sei lá, irrigar, para tomar, entendeu? Então toda essa parte aqui do Brasil, ele, como é que eu posso dizer? Me perdi um pouco, desculpa pessoal. Então toda essa água que tem no Brasil é de extrema importância, não só para o Brasil, como para o mundo. Sim, para o mundo, porque essa água ela vai influenciar diretamente aí no índice pluviométrico.
Acho que é esse o nome da palavra, o índice de chuva, que a gente vai ver mais para frente também, esse conteúdo. Tá? Então, a gente pode ver aqui que tem transporte, né? Vocês estão vendo o barco aqui em cima, tem um rio do lado aqui, que está lá na nossa região norte, que vai fazer formato de S, né? Como se fosse um rastro. Então, são alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Mas o Brasil de norte a sul é banhado por rios riquíssimos, beleza? Inclusive aqui em Brasília, Distrito Federal, é o grande berço dessas águas, tá? A água que vai lá para o Rio Paraná, ela sai daqui, vai para o Rio São Francisco, sai daqui, Rio Maranhão, Rio Tocantins. Todas essas águas elas saem daqui, né? E mais especificamente aí na parte do Santo Antônio do Descoberto, na parte de Planaltina, né? Então toda essa água, grande parte dessa água ela vai ser inclusive aqui da nossa região centro-oeste, por isso que é a importância da gente preservar, porque querendo ou não a gente é o berço dessa água, que é um bem extremamente importante, que no Brasil não custa tão caro, mas em algumas partes do mundo, já falei para vocês ano passado, vou falar de novo, alguns lugares do mundo a gasolina ela é mais barata, bem mais barata do que um litro de água, né? Ou seja, a água é um recurso que está ficando cada vez mais escasso, no caso a água potável, beleza? O Brasil ele possui uma diversidade também em relação aos minérios, né? O Brasil ele ficou bem conhecido aí na época da colonização por possuir diversos tipos de minérios, principalmente as pedras preciosas, como o ouro, né? E essas pedras preciosas elas foram bem exploradas na região de Minas Gerais, né? Se você for para Minas Gerais, vocês ainda conseguem observar que existem muitas mineradoras. Só a gente lembrar dos casos aí de Brumadinho, né, que foi recente agora, com a área de mineração. Tem a parte da Mariana, né, de Mariana, que também aconteceu o desastre, né, nessas barragens, né, que colocam dejetos, ou seja, os restos da mineração. E essa mineração ela não é só para pedras preciosas. Essa mineração ela serve para a gente encontrar aí um mármore calcário, né? Essas famosas pedras que a gente consegue observar aqui do nosso lado direito, né? E essa exploração ela traz uma devastação muito grande para o Brasil, né? A gente consegue perceber aí, inclusive pelas mortes que já tivemos aí no decorrer de 5 anos, dois desastres extremamente enormes que trouxe vários prejuízos para o Brasil e para a população ali que mora perto, né? Inclusive tem gente que até hoje não foi encontrada em Brumadinho, beleza? Detalhe, o Brasil ele exporta muito minério de ferro, né? O minério de ferro daqui do Brasil, principalmente ali da região norte, a gente manda muito para a China. A China é um grande comprador do Brasil em relação ao minério de ferro. E como é que eles levam? Através de navio, né? Aqueles navios cargueiros. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês. O Brasil ele tem uma visão estrangeira muito peculiar, né? Muito, como é que eu posso dizer? Muito específica, assim. Quando você fala, eu sou do Brasil, as pessoas vão lembrar de quê? Futebol e carnaval, né? Essas são as principais lembranças dos brasileiros, dos estrangeiros em relação ao Brasil. Mas nem sempre foi assim, né? A gente teve aí um período que, deixa eu ver se eu consigo abrir esse vídeo para mostrar para vocês aí. Em 1950 a gente teve a parte do Zé Carioca, né? E esse Zé Carioca, vou mostrar para vocês, esse animal aqui que a gente está vendo aqui em cima, ele foi um animal criado pela Disney, tá, em 1950, ou seja, 70 anos atrás. E ele foi bastante polêmico em um determinado período, porque traz o Zé Carioca como um folgado, como um cara que não quer trabalhar, só quer diversão. Então a gente ficou meio que com esse estereotipo, né? A gente ficou muito com essa visão do Zé Carioca nesse período. Outra pessoa que também foi grande responsável aí por trazer lembranças na época de 40, época de 50, época de 60, foi a Carmen Miranda,
que a gente vai ver aqui agora. Essa música que é bem famosa. Então, essa música ela ficou bem conhecida até hoje. A gente consegue observar essas músicas passando em marchinha de carnaval, passando na televisão, em telenovelas e tal. Então foram duas pessoas, não posso falar pessoas, mas dois personagens assim que ficaram bem marcantes no Brasil. Então o Brasil, na época ali de 1900 até os dias atuais aí, ele teve bastante característica, né? A começar, como eu disse para vocês aí, Zé Carioca, Carmen Miranda. A gente pode ter a visão aí do tempo colonial, que as pessoas pensavam que aqui só existia mato, florestas e animais, e somente isso, que todos eram selvagens. E essa era a visão que os turistas tinham em relação ao Brasil, beleza? Deixa eu ver aqui. Que a gente tem algumas manifestações, eu coloquei para vocês no meu lado esquerdo, que a gente vai ter a parte da cultura gaúcha, né, que eles se vestem característicos como gaúcho, eles dançam, comemoram, assam carne, e do outro lado, aqui no nosso lado direito, a gente vai ter os bonecos de Olinda, aqui a gente vai ter a literatura de cordel, então são culturas, né? O Brasil tem muita cultura, né? Por exemplo, a forma de falar é considerada uma cultura? O sotaque é considerado uma cultura? Claro que vai ser. A cultura vai ser tudo que a gente conseguir, tudo que vai dar característica a nós seres humanos. Né? Então o brasileiro ele tem muita cultura. Né? E você acha que a gente que mora em Brasília, no Distrito Federal, a gente tem sotaque? Pois é, a gente tem sotaque sim. A gente não consegue perceber, mas quando a gente vai para fora de Brasília, as pessoas sabem que a gente é de Brasília. O mesmo esquema do carioca, quando puxa o S, né? Então, isso tudo vai ser uma cultura brasileira, cada local vai ter uma cultura bem diferente. Seja ela comidas típicas, danças, músicas, e assim sucessivamente. Beleza? Nosso país tem um relatório bem triste, né? Inclusive vou pesquisar aqui para vocês ficarem cientes aqui de quanto que é a renda per capita aqui do Distrito Federal. Ou seja, renda per capita é a renda por pessoa, né, no Distrito Federal. Então, a nossa renda per capita aqui no Distrito Federal, deixa eu ver, enquanto isso eu falando para vocês aqui quando o site abre. O Brasil ele é um país muito desigual. Né? Ele começou a desigualdade lá em 1600, 1500, quando começou a escravidão dos indígenas e depois a escravidão dos africanos. Então, desde aquele período, o Brasil é um país desigual. Né? A riqueza está na mão de poucas pessoas, né? E a pobreza está na mão de muitas pessoas. Então, é normal a gente perceber que existe contraste visual muito grande em determinadas regiões. Né? Você tem uma favela do lado, né? E do outro lado a gente vai ter um condomínio fechado extremamente rico, né? Com pessoas ricas. Então esse contraste é bem comum aqui no Brasil, beleza? Para vocês terem noção, a nossa renda per capita, peguei aqui na agência brasilia.def.gov.br, é de R$ 30.411. Né? Alguém recebe esse valor? Eu nunca recebi esse valor. Né? Então, a renda per capita é muito grande aqui em Brasília. E a gente consegue ver as grandes diferenças econômicas e sociais aqui no Distrito Federal também. Beleza? A gente está vendo aí a parte do coronavírus. Hoje é dia 3/6/2020, estou gravando aqui 9 horas. E Ceilândia, que é uma região administrativa
mais humilde, né, mais populosa, ela que vai ter o maior índice de casos de coronavírus e de mortalidade, né? Ou seja, isso está diretamente ligado à falta de saneamento, à falta até de uma economia mais ativa aqui na Ceilândia, né? Porque as pessoas elas precisam sair para trabalhar, né? Então isso acaba que trazendo grande ritmo de contágio aqui na Ceilândia. A gente pode perceber que tudo começou pelo plano piloto, onde tem um dos maiores índices de renda per capita aqui do Distrito Federal. As pessoas que viajavam para fora começaram a vir com o vírus. E agora inverteu, né? Então Ceilândia está em primeiro lugar hoje. Isso é extremamente triste, né? Então isso a gente consegue observar aí um pouco da parte da desigualdade social. Entenderam? Se não tiver entendido aí, vocês podem mandar uma pergunta aí que eu especifico mais para vocês. Beleza? Olha só, essa imagem aqui, salvo engano, é lá no Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aí a diferença, o contraste? Aqui, ó, uma comunidade, né, as famosas favelas, e aqui prédios de luxo, perto da praia, né? Olha só, São Paulo, como é que são as comunidades. Olha essa casa em Jurerê Internacional, em Santa Catarina, que um terreno custa 3 milhões, 4 milhões de reais, só o terreno. Olha só essa imagem aqui, onde é que vocês acham que é essa imagem? Com esse esgoto, céu aberto, essa falta de infraestrutura, né, falta de saneamento básico. Essa imagem aqui pertinho da gente, é no pôr do sol. Né? Para vocês terem como referência, o pôr do sol ele vai ficar em média 2.000 metros de distância da nossa escola, né? Descendo. Então, olha só o grande contraste que a gente vai ter aqui, perto da gente. Né? Então, nossa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou me esforçando ao máximo para aprender esse novo meio de dar aula. Sou extremamente tímido, sou nervoso perante as câmeras, mas estou me esforçando um bocado aqui para trazer o conteúdo para vocês, que vocês não merecem ser prejudicados, beleza? Tamo junto aí, abraço a todos vocês e até a próxima.